Vamos a mais um assunto, Josias. Nossa página principal aqui, coloca para mim na tela, aqui é a home do UOL. Vamos que vamos na nossa manchete. É a entrevista de hoje de Arthur Lira ao jornal Folha de São Paulo. Tem uma entrevista interessante aqui. O presidente da Câmara, Arthur Lira, fala sobre vários pontos. Afirma que seu plano de reeleição ao comando da casa não depende da vitória de Bolsonaro. Diz: a vida do presidente é uma, a minha vida é outra. Ele, em alguns pontos também aqui, critica o STF, né, a decisão da Rosa Weber de suspender a execução das emendas, diz que isso não é normal. E ele também dá uma cutucadinha lá em Sérgio Moro, dizendo: o objetivo da Lava Jato era combater a corrupção ou usar a operação como trampolim político? Queria a tua análise, Josias. O que você achou dessa conversa aqui com o Arthur Lira? Fabíola, nessa entrevista à Folha, o Arthur Lira confirmou que o seu partido deve comparecer à sucessão de 2022 abraçado ao Bolsonaro e reconheceu que deseja ser reconduzido à presidência da Câmara. E aí ele tenta dissociar uma reeleição da outra. A reeleição do Bolsonaro não tem nada a ver com o desejo dele de ser reeleito na Câmara. Aí vem essa frase emblemática: a vida do presidente Bolsonaro é uma, a minha vida é outra. O Lira pode estar sendo mal agradecido com o Bolsonaro, que talvez tenha sido o principal responsável pela chegada dele ao comando da Câmara. Numa outra entrevista, publicada no final de semana pelo site The Intercept Brasil, o deputado delegado Valdir, que é ex-líder do PSL, ele revelou que o apoio do Bolsonaro ao Arthur Lira não foi apenas retórico, teve um componente monetário. Segundo o delegado Valdir, os deputados receberam 10 milhões de reais em emendas secretas do orçamento federal para votar neste líder do Centrão, neste réu, para comandar a Câmara. O próprio Valdir diz ter recebido a oferta, mas ele alega que acabou recebendo só 450 mil reais, não os 10 milhões prometidos, porque o governo o retaliou por ter brigado com o Bolsonaro naquele episódio que resultou no rompimento do presidente com o PSL. Não é um deputado qualquer, era o líder do PSL, portanto, conhece essa encrenca por dentro. Aí a gente chega à seguinte situação: você tem um deputado que sustenta, numa entrevista gravada, que a eleição do Arthur Lira à presidência da Câmara foi maculada pela compra de votos com verbas públicas de um orçamento federal secreto, em que as pessoas não sabem o nome do deputado que indicou a verba ou que destinou a verba para o município A ou B. E o Arthur Lira, que é o beneficiário desse esquema, desdenha da influência que o inquilino do Palácio do Planalto pode ter no seu plano para ser reconduzido ao cargo. Quem lê as duas entrevistas sabe que está no centro de uma crise de significado do idioma ou numa roda de cínicos. Nessa sua entrevista, que foi concedida antes que ele soubesse que o ex-bolsonarista Valdir, delegado Valdir, tinha levado os lábios ao trombone, o Lira soa desafiador. Tem um trecho da entrevista que ele fala: eu quero que um parlamentar diga que conversou comigo, que eu ofereci ou que alguém ofereceu emendas em troca de votar uma matéria qualquer. Agora tem na praça um deputado que sustenta que a própria eleição do Lira foi comprada com emendas secretas. Essa situação, Fabíola, ela pede uma reação qualquer, nem que seja uma cara de nojo, alguma coisa. Se o Brasil fosse um país normal, a Procuradoria-Geral da República já teria aberto um inquérito no próprio final de semana, porque é um quadro muito grave. Você tem um deputado federal dizendo, e não é um deputado qualquer, como disse, é um ex-líder do partido, que era o partido do presidente, entrevista gravada, a gravação aparece na reportagem. Não é possível que isso fique por isso mesmo.